que é o EARC Brasil? Não, o sistema de vocês não está de acordo ao EARC Brasil. Vocês estão utilizando norma internacional? Vocês estão emanando uma política? Não. A hora que os problemas começarem a acontecer, que a gente nomear sindicâncias, que a gente nomear inquéritos, a primeira coisa que o presidente dessa sindicância, desse inquérito, vai fazer é oitivas e verificar se foram seguidos normas, padrões, modelos, padrões, requisitos e emanação de política. Pronto, é isso que a gente vai ter que perguntar para vocês. E agora a questão da preservação sistêmica, gente. O que é preservação sistêmica? Nós vínhamos fazendo preservação digital não sistêmica. Desculpa eu usar esse termo, não sistêmica. Por quê? Porque nós estávamos focados na ideia de que esse suporte está obsolecendo, então eu vou migrar ele. Esse suporte aqui, esse formato já não se usa mais, então eu vou converter. Isso é enxugar gelo, isso é não sistêmico. Então eu converti essa fita VHS para DVD. Amanhã depois esse DVD já estava obsoleto, eu ia converter para Blu-ray. Isso é enxugar gelo, isso é trabalhar de forma não sistêmica. A preservação sistêmica tem que utilizar um modelo. De novo, modelo. Qual é o modelo internacional mais importante para preservação digital e arquivamento? Modelo OIS. Norma Internacional para Arquivamento de Documentos Digitais. Pode passar. O que ela está focada? Norma ISO 14721, elaborada em 2002, publicada em 2003, revisada em 2012. Tá? Foca em que a preservação tem que ser desde a gênese, desde a produção. Não era o que eu estava falando daqueles dois ambientes, daqueles dois epistemes? Era, né? Eu tenho que estar lá na gênese, eu tenho que cuidar da produção. Diferentemente do analógico, tinha, mas não fazia, os gestores não me reconheciam e a coisa funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje ele está em segurança jurídica. Hoje o gestor que não faz isso está em perigo. E eu vou ter que dizer para ele, a tua vida está em perigo. Um desafeto teu vai poder destruir a tua vida daqui a um tempo. Pode levar a cópia que você quiser do seu mandato, mas eu vou poder destruir toda a tua vida. E isso vale para os meus colegas também, de arquivo, de TI, de qualquer um. Eu posso, num comando SQL, alterar a vida de vocês. Num único comando. Eu sendo DBA, eu consigo alterar isso. Isso a gente vai ter que conscientizar esses gestores. Pode passar então. A norma é isso. Eu tenho um ambiente externo de produção e gestão, ambiente de gestão de documentos, o meu SIGAD de negócio ou a minha digitalização de documentos analógicos que vai implementar uma cadeia de custódia empacotando pacotes arquivísticos. A gente não armazena mais documentos em banco de dados para preservação. Isso é uma máxima da preservação digital hoje. Se você está preservando em banco de dados, você está errado. A gente não preserva em banco de dados, a gente preserva em pacotes. Pacotes. A norma definiu pacotes. 3 pacotes. CIP de submissão, IP de arquivamento, DIP de disseminação. Então, eu vou empacotar aqui na gênese, aqui na produção, na gestão de documentos, que vai vir para o ambiente de preservação, para o arquivo impermanente ou para o arquivo intermediário, que vai assumir a custódia em uma cadeia ininterrupta, vai manter a cadeia de custódia e vai documentar a segunda cadeia, que é a cadeia de preservação. Vai fazer as documentações necessárias, com metadados que a área teve que criar, metadados de preservação, que é metadados PREMIS. Olha como a literatura teve que ir se adequando. Olha como a própria episteme arquivística teve que ir se aprimorando sistematicamente. Até o momento que eu vou dar o acesso. Esse aqui é o arquivo permanente. O IP é o meu foco de preservação. E o meu acesso não pode ser nesse ambiente, porque para TI é claro, eu não posso dar acesso num ambiente de preservação. Se eu facultar o acesso no ambiente de preservação, quer dizer que ele pode ter sido vulnerabilizado, pode ter sido adulterado. Qualquer ambiente que eu facultar o acesso direto a ele, ele pode ser invadido. O acesso é no ambiente externo, no ambiente de acesso, numa plataforma arquivística de acesso. Não num banco de dados, não no website, não no sistema que eu uso para dar acesso de documentos, não no Joomla, mas uma plataforma que tem requisitos. Tá? Tem que ter requisitos. É o mesmo desenho. Gestão, preservação e acesso. CIP, IP e DIP. Pacotes arquivísticos.
com requisitos, com documentação arquivística, que o pesquisador, que o historiador vai lá, vai pegar aquele pacote e vai olhar. Ele vai lá no original, ele vai achar toda a trilha do acontecimento daquele documento. Isso é cadeia de custódia, isso é cadeia de preservação. Gente, um SEI não tem cadeia de custódia, ele não implementa. Como é que um pesquisador vai fazer pesquisa no futuro daqui a 50 anos? Eu vou num comando SQL alterar tudo que eu quiser e esse historiador, como é que ele vai fazer pesquisa nessa fonte primária digital? Fonte primária digital sem princípio de preservação, sem garantia de cadeia de custódia, de garantia de preservação, sem princípio nenhum. Então nós precisamos que os pesquisadores comecem a cobrar preservação em cadeia de custódia, preservação digital sistêmica em um ambiente. Pode passar, por favor. Olha, esses cenários serão híbridos, gente. Então, a gente vai ter aqui o arquivo municipal, o arquivo estadual, mas eu vou ter inúmeros cenários, isso está lá na orientação técnica 03 do CONARC, eu vou ter inúmeros cenários da RDC-ARC. Eu vou ter o CIGAD central, eu vou ter um sistema de negócio de folha de pagamento produzindo documentos que vai arquivar também no arquivo municipal. Eu vou ter lá uma internet das coisas, IoT, uma máquina que produz documentos digitais, mas que tem que fazer cadeia de custódia para manter esses documentos autênticos. Essa IoT, gente, é uma produção, tem que ter requisitos. Tem que ter EARC Brasil, tem que ter MOREC JUS. Nos Estados Unidos tem que ter DOT 5015, na União Europeia tem que ter MOREC. Isso tem que valer para todos os países. Vale, mas não vale no Brasil. Esse é o problema que a gente vai ter que fazer o meia-culpa e ver o que está acontecendo no Brasil que nós não estamos cobrando. Nós, cidadãos e nós, pesquisadores. Essa responsabilidade não pode ficar só no especialista, só no técnico. O técnico não tem tanta força assim no cenário brasileiro hoje. Tá? Então, olha só, a autenticidade dos documentos ela está em risco exatamente nisso aqui. Nessa quebra que está acontecendo da instituição arquivística. Nesse entendimento que a gestão está tendo de que os arquivos ficaram só com o analógico. O arquivo não tem nada mais que ver agora com a produção dos digitais. Ele trabalhava só com papel. E até alguns setores de arquivos estão se sentindo um pouco cômodos nisso, porque não chega digital para mim, eu não trabalho mais com digital. Tem alguns setores que querem até mudar o nome para memorial. Sem nenhum preconceito a memorial, nenhum. O que importa é emanar política, seja o nome que for. Tá? Mas desconectando-se totalmente do seu ambiente de produção. O RDC-ARC, então, a resolução 43 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivo, é o quê? O arquivo permanente digital. Ele é o ambiente de preservação. Se eu não posso manter um documento digital fora desse ambiente, eu tenho que mantê-lo no ambiente. O ambiente é esse, é conceito. Pode ser qualquer RDC-ARC, pode ser software livre, preferencialmente. Pode ser o Arquivemática, que é um software livre, o mais conhecido e difundido do mundo. Pode ser o Roda dos portugueses, que é Arquivo Nacional Digital de Portugal há mais de década. Pode ser o Preservica, pode ser o Libnova da Espanha, pode ser qualquer um. Mas tem que ter requisitos, normas, padrões, modelos e requisitos. Passar. Arquivar. Arquivar é outra coisa que está acabando no Brasil. A gente não está mais arquivando. A gente não arquiva, a gente está tagueando os documentos digitais. Processo judicial eletrônico. Tem alguém aqui do judiciário? Tem algum tribunal? Advogado? Ninguém? No judiciário, a gente tem um sistema hoje que domina o cenário brasileiro que se chama PJE, Processo Judicial Eletrônico. Tem o EPROC, tem o SAGE, tem o Tucujuros, mas não são tão importantes. O mais importante é o EPROC. O EPROC não arquiva. O EPROC vai lá e põe um metadado. Arquivado. Um clique do mouse. Arquivar é um imperativo jurídico, procedimental. Já era no analógico quando eu dizia arquive-se, e ele tinha um procedimento para fazer o arquivamento. No digital, esse procedimento se tornou mais imperioso ainda. Além do imperativo jurídico, é mais imperioso ainda. Porque tem um procedimento, eu tenho que empacotar, eu tenho que reunir objetos digitais e seus metadados com uma norma. É aquela norma que eu falei para vocês. Tem que virar um pacote SIP. E esse SIP tem que vir para o ambiente de preservação e vai virar um pacote IP. O que esses sistemas digitais estão fazendo para vocês? Bota um tag, bota uma etiqueta, arquivado.
A hora que a parte quiser desarquivar, vai lá e clica, desarquivou. Olha que simples, acabou o arquivamento, não arquiva mais. Ele está no banco de dados. Então um processo de 50 anos, ele não vai mais para o arquivo, ele não arquiva-se, nem digitalmente, ele simplesmente foi tagueado com metadado. Vai lá, tira o tag, está desarquivado. Eu vou poder desarquivar um processo de 100 anos, eu vou poder desarquivar um processo de 300 anos. Isso é doido, maluco, absolutamente maluco. Chamar de arquivamento e colocar como um tag. Não permito mais que isso. O próprio SEI, o SEI arquiva, mas o SEI arquiva dessa forma. É assim que ele faz o arquivamento de um processo administrativo, claro, não judicial, que é o objeto do SEI. Ele arquiva, mas ele arquiva dessa forma, botando uma tag. Por favor. O repositório digital não se resume só à solução informatizada. É por isso que ele é robusto. É por isso que ele garante preservação permanente. Nós não tínhamos preservação permanente de documentos digitais, dada a sensibilidade do documento digital. Hoje nós temos. E nós temos toda a garantia de dizer, eu consigo preservar um documento digital para sempre. Para sempre. Por quê? Porque ele tem norma, padrões, modelos e requisitos. O RDC-ARC é o arquivo permanente. Repetido. Pode passar também. O RDC-ARC decorrente intermediário não é permanente. Decorrente e intermediário. No ambiente de gestão, não está no ambiente de preservação. Em 3 situações, não é obrigado. Mas olhem só, eu vou manter documentos de longa temporalidade, um assentamento funcional digital por 100 anos, dependente de banco de dados, e vou assumir essa responsabilidade? Não. Eu, como especialista de TI, não garantiria. Nem eu, como arquivista. Tá? Segunda situação, documentos sensíveis, que tem um problema de ferir privacidade da pessoa. Eu vou manter isso num banco de dados do SEI, que a gente já teve casos de invasão, a gente já teve casos de dump, de depósito MySQL, um MySQL dump do SEI. Um estagiário fez um depósito no banco de dados do Instituto Federal inteiro e levou para casa. Eu vou garantir isso com documentos sensíveis? Não. Eu vou arquivar no RDC-ARC de corrente intermediário, não é permanente. E a terceira situação, documentos complexos. Que são documentos complexos? Um e-mail tem vários componentes. É difícil de botar no CIGAD. Um website, 1 tera, 2 tera, 5 tera para botar no CIGAD. Não vou fazer isso. Eu vou empacotar. Eu vou fazer o pacote SIP. Tem script para fazer SIP hoje. Aliás, vocês estão arquivando os websites de vocês, das instituições de vocês? Não, né? Vocês estão assumindo a custódia arquivística dos websites, porque eles são documentos arquivísticos, e porque na administração pública federal, na APF, é só olhar o princípio de preservação, eles são documentos de caráter permanente. Ele não aparece lá como tipo documental ou como atividade, mas eles têm caráter de permanente. Site é permanente. Eles têm que ser recolhidos e preservados dentro de um arquivo. E eu poderia pedir para vocês via lei de acesso, não poderia? Podia, no ESIC, né? Descubra uma instituição de vocês, eu quero um website de 1998. Aí vocês não me dão, é permanente. Aí eu vou fazer uma recorrência, vou recorrer à segunda instância. Alguém está eliminando documentos de caráter permanente. Segundo a lei federal, é crime. Vamos abrir o quê? Tem materialidade do fato, não precisa apurar, não precisa sindicância, não é isso? Juridicamente, quando tem materialidade do fato, precisa de sindicância? Não, pulo estágio. Esse é o pesquisador empoderado, esse é o historiador empoderado, que ele já vai fazer uma pesquisa no ESIC, ele nem bate mais na porta do arquivo. O historiador empoderado, ele tem o plano e a tabela aqui. Ele já pede o tipo documental e ele já sabe que aquele documento é de caráter permanente. Está lá na tabela. Se não deram para ele, ele já recorre à segunda instância porque estão eliminando documentos de caráter permanente. É crime. E ele já pede o quê? Abertura de inquérito. Não peçam sindicância, peço inquérito, porque tem materialidade de fato. Pode passar. Pode passar, por favor. Olhem só, está lá na resolução do CONARC. Os documentos de caráter permanente têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC. Eles não podem ser mantidos e preservados por um ambiente de gestão. Não pode ser mantido em um banco de dados. Tem que ser mantidos
em pacotes arquivísticos de preservação. Esses repositórios também devem ser certificados, auditados e certificados. Tem norma internacional para isso. Não é aquela primeira norma que eu apresentei para vocês, a ISO 14721, e que virou norma brasileira recomendada no Brasil. 15472, ABNT-NBR. Não, eu estou falando de uma outra norma, uma norma que só certifica repositório. Quer dizer, eu já tenho um arquivo permanente digital da Prefeitura Municipal e eu vou me credenciar para ser certificado. Tem uma certificação digital de que eu mantenho meus documentos em pacotes preserváveis, com cadeia de custódia documentado na cadeia de preservação. Essa é a ISO 16363, é uma outra norma ISO internacional. É outra norma ISO que, quando houver aquela instauração de inquérito, o especialista que colocar em oitiva vai perguntar para o especialista: tem alguma norma que fale sobre certificar repositórios no arquivo permanente? Tem, ISO 16363, pode passar. Esses são os 3 pacotes: submissão, arquivamento, disseminação. Meu foco não é o de submissão. Submissão eu preparo para chegar ao arquivo permanente. Meu foco é o WIPE, é o arquivo permanente. Ali é o meu foco de preservação. E o DIP não tem problema, ele pode ser invadido porque ele está numa plataforma de acesso que eu tenho como repopular, que eu tenho como recolocar os documentos, porque o original não vai para a web. Pode passar. As salas de consulta serão mais indispensáveis que antes. Quem imaginava que os arquivos do futuro não teriam salas de consulta, enganou-se redondamente. E nem foram os arquivistas que disseram isso, foram os analistas que disseram isso, foram os engenheiros da computação que disseram isso. Eu não posso facultar o acesso de um documento digital para um cidadão. Ele não pode chegar na porta do ambiente, porque senão ele invade o ambiente e adultera. O que aconteceu naqueles hospitais do Reino Unido que foram invadidos pelo ransomware e o WannaCry, porque eles estavam com o ambiente de preservação acessível para o usuário. Assim como recentemente agora uma Secretaria de Saúde, Estado de São Paulo, foi invadido e os documentos